Olá, tudo bem com você? Pois é, chegou o último dia. Passei aqui um pouco mais de uma semana com meu amigo, o pastor Eleazar Domini, do canal Fala Sério Pastor. Eu vim aqui aos Estados Unidos, na região da Nova Inglaterra, para realizar uma série de palestras criacionistas em duas igrejas que ele cuida aqui como pastor. Foi uma grande alegria ficar ali com a família dele, na casa dele. Gravamos alguns vídeos aqui muito especiais. Nós estivemos na fazenda do Guilherme Miller, lá no estado de Nova York. Também fomos à fazenda de Hiram Edson. E o mais legal aí de tudo isso é que nós estivemos na fazenda do Edson no dia 23 de outubro. Ou seja, gravamos isso ontem, um dia após o desapontamento, que foi justamente o dia em que o Hiram Edson teve a compreensão da doutrina do santuário. Gravamos outros vídeos também, um bem legal, você vai ver nos nossos canais, sobre Halloween, que aqui nos Estados Unidos é muito forte, né? E lamentavelmente acabou praticamente substituindo uma data tão importante que é a data da Reforma Protestante, quando Lutero afixou lá no castelo de Wittenberg as teses, né, as 95 teses. E na nação norte-americana o inimigo consegue justamente substituir, né, praticamente essa data. E outros vídeos mais que fizemos aqui, foi uma semana bem produtiva, pregando, visitando irmãos, orando e também gravando conteúdos que eu peço a Deus sejam uma bênção para muitas pessoas. Neste momento nós estamos viajando aqui da região de Danbury para Nova York. Eu vou tomar o voo aqui ali mais tarde, à noite, e a despedida aqui praticamente do meu amigo pastor Eleazar. E aí, pastor, tudo bem? Beleza. Bom, eu aproveito esse momento aqui para fazer um pequeno esclarecimento e divulgação também, porque você sabe já, porque eu deixei já no canal ali, acho que 2 vídeos, fazendo uma resenha a longo prazo de um livro que eu estou lendo, até trouxe aqui comigo na viagem. Eu leio vários livros ao mesmo tempo, mas esse tem me chamado a atenção pela história, pelo testemunho, que é o livro sobre o cristianismo progressista, né? Sobre os cristãos progressistas, da Alyssa Childers. É um testemunho. Ela conta a experiência dela nesse livro, de como ela perdeu a fé no cristianismo tradicional, digamos assim, ao ter contato com um pastor progressista que esteve lá na igreja dela, começou a dar estudos bíblicos para aqueles jovens. Eu nem sei se eu posso chamar de estudos bíblicos, né? Porque era mais conteúdo subversivo, progressista, como por exemplo, colocando dúvidas sobre a ressurreição de Cristo, colocando dúvidas sobre o relato da criação, que é meio típico assim dessa teologia progressista, que encara a Bíblia talvez mais como palavra de homens que andaram com Deus do que a palavra de Deus inspirada e de capa a capa, né? Já falei sobre isso em alguns vídeos, pastor Eleazar também. Mas o que eu achei curioso, pastor Eleazar, é que poucas pessoas, né, na verdade, bem poucas, acabaram reagindo a uma expressão que nós usamos, que eu usei, eu acho, no vídeo que eu gravei com você sobre esse assunto, e comentando também o livro da irmã Childers. Nós falamos ali, eu falei ali que o cristianismo progressista, o progressismo é uma praga. E alguns acharam que é uma expressão muito forte, né, e tal. Olha, eu tenho por princípio separar pecado de pecadores. Sempre fiz isso. Eu tenho por princípio separar argumento ad hominem de crítica a uma ideia. O ad hominem foca na pessoa, em quem disse alguma coisa. A ideia é passível de crítica, né? Toda ideia é passível de crítica, de análise, de denúncia. Eu creio que Efésios capítulo 5, verso 11 é um bom texto para nos pautarmos pelo que Paulo diz ali, juntamente com 1 Pedro 3,15. Eu vou começar por 1 Pedro. 1 Pedro 3,15 diz: estejam prontos para dar razão da esperança, da fé, das convicções que vocês têm, mas façam isso com mansidão. Eu entendo que eu tenho me pautado por essa... Peço a Deus pelo menos, né, para que Deus me dê sempre mansidão e domínio próprio, o espírito correto, né, ao denunciar coisas que aí sim, Efésios 5,11 diz: não compactuem com as obras infrutuosas das trevas, antes denunciai-as. O apóstolo Paulo mesmo, né, pastor Eleazar, denunciou muitas heresias. João Batista também,
Antes de prosseguir, pastor Eleazar, quem sabe comenta um pouquinho sobre isso, né? Será que Paulo e João Batista não seriam cancelados hoje também? Ah, sem dúvidas. E se me permite, pastor Michelson, eu diria que não existe de fato, um cristianismo progressista. E eu vou dizer por quê. Porque a palavra cristianismo pressupõe ideologias que são ideologias pautadas em Cristo. Uma visão cristocêntrica. O que é um cristão? É alguém que segue a Cristo. Se um cristão é alguém que segue a Cristo, e a palavra cristianismo necessariamente está relacionada a algo, alguém, ou ideologias, ou temas que estão em harmonia com Cristo, Cristo acreditava na historicidade, factualidade de Gênesis 1, por exemplo, 2 e 3, Adão e Eva. Então se chega alguém e diz assim, olha, Adão e Eva, uma lenda. Peraí, Cristo disse que foi real, Cristo reafirmou o casamento heteromonogâmico, falou que a história de Adão e Eva não é nada de uma lenda, um conto. Ele testificou disso. Logo, eu não estou seguindo Cristo. Teologicamente, ele é o segundo Adão, né? Exato. Como então, Adão pode ser mito? Então não pode existir um cristianismo, ou seja, seguidores de Cristo, ou ideias que seguem a Cristo, contrárias ao que Cristo pensava. Então a ideia de um cristianismo progressista com ideias assim, simplesmente é inexistente. Sim. Eu não acredito que exista. Ou então o relato do dilúvio, né, que alguns também têm por lenda. Não, aquilo ali também é um mito hebraico e tudo mais. Jesus vinculou o dilúvio com a sua segunda vinda, ao dizer que os dias que antecedem sua vinda, a sua segunda vinda, serão semelhantes aos dias que antecederam o dilúvio. Se o dilúvio não foi factual, não foi uma história real, a vinda de Cristo também passa a ser. E eu não duvido também que os progressistas não pensem desse jeito. Eu me lembro de uma vez que eu assisti a um vídeo da BBC de Londres, e ali estava um pastor adventista defendendo a volta literal de Cristo. E só por isso, o assunto nem era sábado, não era Adão e Eva, não era criacionismo, o assunto era a segunda vinda literal de Jesus. Ele foi chamado de fundamentalista, né? Havia lá um clérigo, acho que anglicano, não sei se católico, que disse que essa crença do pastor adventista na segunda vinda de Cristo, no milênio, era fundamentalismo, né? Então tem muitas pessoas hoje usando essas palavras como de uma forma ressignificada, e eu diria até injusta, né? Mas voltando ao ponto lá da questão do livro e do progressismo, né? Há cristãos progressistas que encaram Jesus, por exemplo, como um revolucionário, não mais como um redentor do mundo, porque o pecado está lá em Gênesis 3, né? E se Gênesis 3 faz parte daquele bloco, Gênesis 1 a 11, bloco alegórico, bloco mitológico, a própria história do pecado passa a ser mitológica. E aí o pecado não é mais visto como uma degradação moral, um assunto que mereceu, né, que demandou a morte do Filho de Deus, seu sangue remidor. Pecado são apenas injustiças sociais, e não estou dizendo que não sejam pecaminosas, ok? Não estou dizendo que não sejam erradas, mas pecado passa a ser apenas isso. E aí Jesus acaba não sendo o salvador da humanidade do pecado, mas apenas um preso político, alguém que morreu porque discordou do Estado, estava defendendo os pobres, e aí Roma foi lá e disse, tem que matar esse camarada aí que ele está fazendo motim, está fazendo uma revolução. Jesus passa a ser um revolucionário e não o que de fato ele veio fazer aqui, morrer pelo ser humano para salvar de seus pecados. Você percebe as implicações desse pensamento cristão progressista? Pois não dizer que isso é uma praga, excelência? E aí eu volto ao ponto, né? Eu respeito as pessoas, eu oro pelas pessoas, né? Tanto quanto, por exemplo, respeito os terraplanistas. Vou dar aqui um exemplo, né? Eu dediquei um bom tempo, aí há uns 2, 3 anos, gravei uns 30 vídeos aqui no meu canal sobre a questão do terraplanismo. Por quê? Justamente porque eu respeito essas pessoas e quero dar-lhes, né, uma oportunidade de conhecer um outro lado. E se quiserem tomar a decisão de abandonar essa ideia estapafúrdia, né, que assim seja. E eu vou dizer, o terraplanismo é uma praga. Sim. Ok? Com todas as letras. Por quê? Porque as pessoas que adotam o terraplanismo abrem a mente para outros tipos de teoria conspiratória, denigrem, lançam dúvidas sobre a Bíblia e sobre o criacionismo, porque as pessoas lá de fora, ao verem terraplanistas dizendo eu sou criacionista, eu defendo a Bíblia, isso é o que o diabo mais quer.
que a Bíblia seja vinculada com teorias, não é nem teoria, com ideias absurdas. Então eu vou dizer, os terraplanistas não são uma praga, eles são seres humanos. Jesus morreu por eles. E eu gastei meu tempo justamente porque eu os respeito. Mas as ideias são uma praga. Qual é o conceito de praga? Vamos lá. Praga é uma mazela social, é um problema social, é uma doença que se alastra, é algo desse tipo, né? É praga. É um bicho que vai lá na plantação e destrói as plantas. Portanto, uma ideia pode muito bem ser comparada a uma praga. Agora vamos usar aqui, já que eles podem alegorizar o Gênesis, eu vou usar uma alegoria também, né? Praga é um elemento que destrói coisas, que destrói pessoas, destrói plantas. Uma ideia pode destruir pessoas, pode destruir reputações, pode destruir vidas, pode destruir o mundo. Uma ideia destruiu, não destruiu porque Deus interveio, mas destruiria o universo se não fosse a intervenção divina. O pecado é uma praga. Pecadores não são uma praga. Pecadores são pessoas pelas quais Deus morreu e podem ser salvas se aceitarem o sangue remidor de Cristo. Mas o pecado é uma praga. Algumas outras, o fascismo é uma praga, certo? Nazismo é uma terrível praga. Avançaríamos assim, dizendo isso de várias outras ideias. São nefastas, que têm consequências, ideias têm consequências, e eu não creio que seja um problema chamá-las de praga, uma vez que eu separe as pessoas que as advogam. Pensa assim também, pastor Lesar? Sem dúvidas, excelência. Eu colocaria vários outros ismos aí, nesse fascismo, nazismo são pragas, e outras ideologias muito estranhas que ceifaram a vida de milhares. Sim. Que ceifam a fé, e, por que não, agora, entrando na teologia, ideologias que a gente vê claramente serem contrárias à palavra de Deus. E por que então a gente tem que ficar cheio de dedos para dizer que estas ideias, não as pessoas necessariamente, mas estas ideias são uma praga? Eu gravei um vídeo recentemente aqui no meu canal sobre o livro negro do comunismo, já que o pastor Eleazar mencionou outros ismos, né? Livro negro do comunismo, um documento escrito por pessoas que não advogam outras ideologias, é quase um meia-culpa, né? Vários autores, com fotos, com reportagens, dando conta de que no todo os regimes comunistas ateus levaram à morte mais de 100 milhões de pessoas. Uau. Se você me disser que isso não é uma praga, eu vou até duvidar dos seus critérios de avaliação do que seja uma coisa nefasta, uma coisa abjeta, uma coisa que... Faltam palavras, né? Porque é tão estranho isso, né? Mas enfim, voltemos ao livro da irmã Childers. Ela escreveu esse livro faz alguns anos já. A experiência pela qual ela passou faz tempo já que aconteceu, ela era jovem. Ela, como eu disse há pouco, né, abandonou os caminhos do cristianismo tradicional porque teve contato com um pastor progressista, ok? Um pastor que advogava essas ideias que a envolveram. E ela se afastou de Deus, se afastou da religião, se afastou do cristianismo, passou a considerar a igreja uma coisa desnecessária, tornou-se uma desigrejada, como muita gente hoje acaba vendo a igreja, né, como um ambiente tóxico, de opressão, enfim. Não estou dizendo que a igreja seja perfeita, que a igreja não tenha que ser repreendida, corrigida, ok. É o que a gente mais faz e procura fazer como pastores, né? Por amor à igreja, trabalhar com ela. E às vezes até repreender com amor e com firmeza, como fazemos com nossos filhos também, não é verdade? E como Deus faz conosco também. Bem, ela passou a ver a igreja como um ambiente tóxico e acabou se afastando dos caminhos de Deus, abraçando ideias progressistas. Teologia progressista. Entenda, por favor, né? Com essa onda de ressignificação de palavras, alguns podem pensar, mas não é bom ser progressista? Querer o progresso da humanidade, querer o progresso espiritual na fé? Por favor, entenda que a palavra progressismo, quando aplicada à teologia, nesse contexto, ela tem outro significado. Não é o que comumente era empregado para esse termo, né? Como algo que tem a ver com o progresso. Como o fundamentalismo, né? Que foi ressignificado após o 11 de setembro. Exatamente. Aliás, fizemos um vídeo bem legal também, já está no canal disponível, né? Sobre o 11 de setembro, né? E fizemos uma reflexão sobre a questão da volta à igreja. Também é uma pessoa que viu... Não foi ao ar ainda, né? Foi? Não. Não foi ao ar ainda. Já está, em breve estará
no ar aí esse vídeo, né? Eu creio que terça-feira, amanhã, mas esse vídeo aqui vai ao ar talvez depois disso. Então, enfim, vai estar no canal, no meu canal e no Pastor Eleazar. Nós fizemos uma reflexão bem interessante ali sobre a questão do voltar à igreja, unindo ali a questão do 11 de setembro com a pandemia, né? E o curioso é que eu postei o cartaz divulgando esse vídeo e já vieram pessoas opinar como se tivessem assistido o vídeo, né? Ah, isso é alarmismo, tem que voltar à igreja por medo. Gente, não falamos disso, né? Por favor, tenha paciência, assista ao vídeo primeiro. E da mesma forma, vieram pessoas falar do nosso vídeo sobre progressismo, que é baseado num livro que eu estou lendo e gostando muito, e não falaram uma linha sobre o livro. Não é estranho isso? Como é que vocês podem chamar de praga? Como é que vocês podem dar opinião sobre isso? Não leram o livro, não falaram nada sobre o livro. Eu gostaria de ver uma resenha então dessas pessoas. Eu estou apresentando a minha e teria o maior prazer de ler uma resenha com uma opinião diferente. Eu acho que eu tenho ainda liberdade para dizer, olha, esse livro é muito bom, eu gostei, eu entendo que ele está alinhado com o nosso tempo, e mais, eu respeito o livro porque ele é o testemunho de uma mulher que viveu essa experiência. Então, criticar o livro, desautorizá-lo, sem levar em conta que é um testemunho, eu acho até, pastor, que é uma ofensa, né? Porque muitas dessas pessoas que se levantaram aí contra o nosso vídeo e tal, são pessoas que dizem que nós temos que respeitar as outras culturas, temos que respeitar os outros entendimentos da palavra, temos que respeitar o fato de que o Espírito sopra em todos os lugares. Pergunto, o Espírito não soprou na vida da Childers? O Espírito não soprou na vida dessa mulher, trazendo-a de volta aos caminhos de Deus? É um tremendo desrespeito, né? Criticar essa autora e a obra dela sem nem conhecer, né? Primeiramente. E sem levar em consideração que se trata de um testemunho. Eu estou lendo uma história de vida, um testemunho, e eu respeito, e consigo ver quando o Espírito Santo sopra, além dos nossos arraiais, né? Quando o Espírito Santo ele trabalha na vida das pessoas. Eu mesmo já disse isso algumas vezes. Fiz parte de um cristianismo progressista. Eu era um católico da teologia da libertação. E o Espírito Santo soprou na minha vida, né? Ele me mostrou a verdade bíblica, me libertou desse conceito político de religião, que alguns hoje têm abraçado de forma muito infeliz, misturando religião com política, coisa que nós abominamos. Nós, adventistas, historicamente, defendemos a separação do Estado da Igreja, né? E é triste ver todos os lados do espectro político usando a religião como plataforma, né? Para impulsionar suas pretensões e ideias. Então eu vim desse ambiente, eu vim desse mundo, e posso dizer que foi a verdade bíblica que me libertou. E então, embora eu não concorde com tudo que está no livro da Childers, que é o outro evangelho, título perfeito, hein? Um outro evangelho. Se vier um anjo de Deus mesmo pregar um outro evangelho, seja anátema, diz Paulo lá em Gálatas, né? Eu me identifico com ela, embora não concorde com tudo que ela escreveu, porque ela fala do inferno, por exemplo, e eu já fiz essa ressalva e faço de novo, né? Ao recomendar o livro, não estou dizendo que tudo que está ali eu concordo, né? Mas eu me identifico com o fato de que ela foi para caminhos que a afastaram de Deus, da Bíblia, e retornou pelo poder de Deus e do Espírito Santo. E por isso eu respeito a história dela, valorizo. E vou continuar fazendo resenhas de outros capítulos daquele livro, porque eu creio que seja uma obra para o nosso tempo. E aqui não tem nada a ver com política, absolutamente nada a ver com política, e sim com o perigo do progressismo cristão invadindo as igrejas. Pastor Eleazar, algum comentário mais? É isso, Excelência. Eu acredito que se nós buscarmos a palavra do Senhor, lermos com responsabilidade, entendendo o que Jesus realmente quis transmitir, os apóstolos quiseram transmitir, os profetas quiseram transmitir, nós vamos entender. Você falou que alguns falam por aí que a Bíblia é a palavra de homens que andaram com Deus. Foram homens que andaram com Deus, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Palavra de Deus. Revelada transmitida por homens que andaram com Ele. E não apenas a palavra de homens que andaram com Deus, da ideia de que não é a palavra de Deus. Quando nós olharmos para o texto sagrado com responsabilidade, eu acredito que ideias assim serão abandonadas, as pessoas terão mais responsabilidade ao olhar o texto sagrado, e a igreja passará por um verdadeiro reavivamento, e uma reforma que sempre segue um reavivamento verdadeiro. Amém. Então é isso, né?
Espero que você continue acompanhando a série que eu estou produzindo sobre esse livro. Eu nunca deixo de reconhecer também os males e os perigos chamada da teologia do domínio, né? Que é uma teologia alinhada mais à direita e que tem se misturado com a religião. Nós sabemos onde isso vai dar, porque nós somos leitores de livros como O Grande Conflito, por exemplo. Mas antes disso, temos visto também o avanço do progressismo, que tem trazido descrença e uma experiência árida, né, com Deus. Na verdade, um distanciamento de Deus. Então fica aqui meu convite para você conhecer a história da irmã Childers, que escreveu esse livro, e faça a sua análise, tire as suas impressões, né? Mas por favor, leia, né? Não vá atrás aí de influenciadores, não pense com a cabeça deles, nem com a minha, nem com a do pastor Eleazar. Seja um bereano. Os bereanos, eles iam à fonte por si mesmos, né? Paulo falou tal coisa, eu vou ver na Bíblia. Nem Paulo, eles deixavam de submeter ao crivo das Escrituras, obedeciam, né? Cegamente. Exatamente. Então, cuidado com influenciadores, veja por si mesmo, analise, leia e tire suas conclusões. Repito, se a gente grava esses conteúdos, é por respeito às pessoas, né? Mas não podemos deixar de denunciar as obras infrutuosas das trevas, estejam onde estiverem, ok? Um grande abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.